E aí, turma? Tudo bem? Com certeza só coisas boas virão. Com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. E tudo que eu vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado, sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos pro vídeo. Como a gente vai todos os dias melhorando a nossa mente para atrair aquilo que a gente está querendo. Eu vi um comentário aí de uma inscrita, ou uma inscrita, não lembro direitinho, porque tá muito corrido. As pessoas estão perguntando muito como usar a lei da atração para desenvolver dentro de uma faculdade, ou passar em concurso, ou se manter com a mente focada naquilo que ela quer, ou então trabalhar para que ela possa sobressair dentro do seu dia a dia, independente se é concurso, faculdade. Eu vou dar exemplo simples da minha pessoa, entendeu? Mas a gente tem que entender uma coisa, cada pessoa ela tem uma reação e uma ação diferente dentro daquilo que ela está fazendo. Então um exemplo que eu vou dar para você assim de mim, coisa básica que eu acredito que vai servir para vocês. Outra coisa que você tem que entender, tudo que você faz constantemente, que você tem aquele hábito de repetir, aquilo ali se torna natural para você. Eu lembro que quando eu passei uma época, eu estava desempregado, eu estava sem trabalhar, sem fazer nada, só em casa. E eu sempre treinava aqui na esquina, eu sou professor de capoeira, e uma amiga da minha irmã passou aqui e perguntou para mim se eu queria fazer algum concurso. Antes dessa situação acontecer, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de leitura. Tinha dias que eu virava dias e noite lendo, dentro do ônibus, eu até caminhando eu consigo ler e prestar atenção no trânsito. Isso é uma coisa que eu habituei a fazer. Então, ela pegou e perguntou se eu queria fazer um concurso, ela me pagou a inscrição, ela me pagou o transporte coletivo, me pagou tudo. E eu simplesmente fui fazer essa prova da prefeitura aqui de Goiânia, até era para almoxerifado, auxiliar de almoxerifado, se eu não me engano. Quando eu cheguei lá, a minha sensação foi uma das mais maravilhosas possíveis, porque tudo que eu tinha visto na leitura, no que eu lia no cotidiano, eu estava vendo naquela prova. Eu entrei num estado de alegria assim, que eu não tive como me conter, que eu até falei, cara, eu sei essa prova, eu passei. E o pessoal ficou tudo me olhando, então eu fiz a prova. Na época era 60 pontos, se eu não me engano eu tirei 59, passei. Só que, né, infelizmente foi cancelada. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Antes das coisas acontecer, ou eu sabendo que estava para acontecer, eu tinha o hábito da leitura. Então, quando eu cheguei na época da prova, eu já estava pronto. Então, se você é bom de leitura, você sempre vai sobressair sobre muita coisa. E o interessante, você tem que trabalhar sua concentração mental. Esse outro exemplo que eu vou dar agora é em questão da faculdade. Eu comecei a faculdade de Educação Física e eu estava trabalhando e tal, só que eu estava com muitas coisas pendentes financeiramente. E essa mesma amiga minha, que ela é como se fosse uma mãe para mim, ela me emprestou esse dinheiro. 495 na época, ela me deu todo trocado. Mas qual é a moral da história? O contexto da história. Antes de eu entrar na faculdade, ela conversou comigo, ela perguntou assim, André, qual a faculdade que você quer? A gente trocou uma ideia antes, só que eu não tinha definido para ela qual a faculdade que eu queria. E eu fui numa feira e passando no centro eu vi uma faculdade, se não me engano, na época aqui perto da rodoviária era Estácio. Eu entrei dentro da faculdade, eu olhei, eu achei ela muito top, muito bem estruturada e eu peguei um panfleto. Isso já tem muito tempo que eu fiz isso. Eu peguei um panfleto enorme assim e tinha a entrada da faculdade, todos os detalhes. E eu entrei nessa faculdade, peguei esse panfleto e olhei. Entrei em todos os galpões, olhei todas as salas, dentro do que eu podia, eu fiz isso. Quando eu cheguei em casa, eu peguei esse panfleto e coloquei, todo dia de manhã, eu fazia uma concentração mental, eu fazia uma meditação. Eu gosto de fazer uma meditação chamada Shinsokan, é uma coisa que já me acompanha há muito tempo, desde quando a minha mãe passou esse tipo de filosofia pra gente. Então eu fiz todo dia eu abria o panfleto, olhava ele, e como eu já tinha entrado dentro da faculdade na parte física, ficava mais fácil para mim trabalhar a minha concentração mental e direcionar o meu desejo. Todo dia eu pegava, 6 da manhã, sagrado, 15 para 6 da manhã eu olhava, ficava assim, uns poucos segundos olhando aquele
aquele panfleto, fechava os olhos, fazia a minha meditação. Mentalmente eu entrava dentro da faculdade, fazia a minha matrícula e ia para a sala de aula. Eu perguntei na época até qual era a sala que o pessoal ia fazer educação física. Então, concentração mental e acreditar sinceramente naquilo que você quer. E fui mentalizando, mentalizando, mentalizando. Agora chega a parte que a minha amiga me chama e pergunta para mim qual é a faculdade que eu queria fazer. E eu falei que era educação física. E ela trabalha na Santa Casa até hoje. E ela pediu para mim ir lá na Santa Casa. Eu fui na Santa Casa. Quando eu cheguei do lado de fora, ela estava com um envelope com R$495, todo trocado dentro do envelope. Nunca esqueci. Fui lá e fiz a inscrição da faculdade. Então, o que acontece nesses dois exemplos? Eu vou passar mais um, mas esses dois exemplos é o quê? Concentração mental e você está preparado naquilo que você está querendo trabalhar. Então, vai ter palpites contrários, vai ter competitividade, vai ter tudo que você imaginar. Então, o importante é você estar preparado. Mesmo você não sabendo o que vai vir a seguir na sua vida, eu vou fazer um curso, o que é que vai ter? Você vai lendo dentro daquilo que você pode, você vai ter que aprofundar a sua leitura. E esse outro exemplo que eu já falei, mas eu vou repetir de novo, porque muitas pessoas novas no canal, foi minha habilitação. Eu sempre achei muito top a pessoa dirigir carro, pilotar moto, sempre fui muito fã desse tipo de coisa. Então eu sempre tive vontade de tirar habilitação. Eu estava aqui em 2 empregos, estava trabalhando, se eu não me engano, técnico de farmácia hospitalar no Hospital Samaritano, no Hospital UGOL, aqui de Goiânia. E eu peguei, fiz a minha inscrição, na época eu estava só de ônibus, meu irmão mandou de Imperatriz no Maranhão aqui para Goiânia a moto dele, ele me emprestou essa moto e eu fiquei entre os 2 serviços e andando sem habilitação. Não gosto, mas era uma situação que eu tinha que fazer. Eu fiquei andando na moto, dei a minha entrada no processo, eu fui fazendo, fiz todo o processo. Então o que para mim foi mais importante? Nesse tipo de processo você pega muita pressão, porque você fica no trânsito, tem a pressão de você passar de primeira, tem aquilo tudo. Mas como eu já estou trabalhado dentro da meditação, dentro da lei da atração, eu fazia aula prática. Quando eu chegava em casa, do jeito que eu estou sentado aqui, eu fechava os olhos e entrava dentro do carro e pilotava a moto. Como assim, André? Eu acabava de fazer a aula e ia para casa. Então eu chegava em casa, eu sentava, ficava na posição que eu me sentia mais confortável, fechava os olhos e fazia todo o percurso que eu tinha feito dentro da minha aula, todo, desde de arrumar o retrovisor, desde colocar o cinto, eu sentia a embreagem, eu sentia o acelerador, eu sentia o freio, eu fazia todo o percurso mentalmente, todo santo dia. Eu podia estar o cansaço que for, a minha determinação, a minha persistência era maior e eu sempre tive vontade de passar de primeira. Eu acho muito top. E outras pessoas já fizeram essa prova e pessoas falaram para mim que eu não ia dar conta de passar de primeira. Porque, assim, eu acho que quando as pessoas têm dúvida do nosso potencial, da nossa capacidade, é aí que a gente tem que usar como se fosse um combustível, como se fosse um nitro para você subir e fazer aquilo que você quer. Então, toda vez que vem uma opinião contra, toda vez que vem uma opinião diferente daquilo que você quer, você tem que ser persistente. E eu todo dia chegava, fechava os olhos, pilotava o carro, dirigia o carro, pilotava a moto. Todo dia eu fazia o processo, E eu falei para minha professora que eu quero passar de primeiro, eu estava querendo passar de primeiro. Fiz todo o processo. Gente, eu treinei tanto a minha mente a ponto de eu entrar, tipo assim, a ponto de eu me sentir tão bem que no dia foi na prova do Detran. Eu estava muito calmo, e tem gente que bebe, sei lá, uma dose de bebida de cachaça, tem gente que toma um remédio para poder ter calma. Então, como você une o seu mental ao seu físico, todo dia treinando naquela parte física e treinando no seu mental, o seu corpo ele se habitua naquela situação. E eu fiz isso e todo dia eu treinava. Quando eu fui fazer a prova, parece que eu não estava nem presente ali mentalmente. E muitas pessoas perguntaram para mim o que eu tinha tomado, o que eu tinha feito, porque eu estava muito calmo. E eu falei, cara, eu gosto da lei da atração, eu trabalho a minha mente, a minha concentração mental para isso, a minha visualização, o meu direcionamento. Então, muita gente reprovou, porque tem pegadinhas, tem tudo. Eu consegui passar aqui em Goiânia, na época que o pessoal estava reprovando bastante, eu passei de primeira no Detran, de carro e moto. Então, tudo que eu vou fazer, eu sei que tem competitividade, tem muita pressão, então você tem que saber o que é o seu diferencial. Você tem que saber se você pode trabalhar a sua concentração, se você tem que trabalhar a sua persistência, igual se é uma prática numa área de medicina, se é uma área de advocacia, se é uma área
de psicologia, tudo aquilo que você tem que estar sempre, principalmente trabalhar da parte espiritual. A parte espiritual que eu falo é a concentração, a visualização, você tem que entrar dentro daquilo que você quer e mentalizar todos os dias. Por mais que o curso seja cansativo, se você vai fazer uma atividade física, você não pode chegar só de corpo, você tem que estar de corpo e mente concentrado naquilo que você quer. Se você vai ler um livro, você tem que estar lendo aquele livro e você tem que estar concentrado. Então você tem que saber que vai ter, em qualquer área que você for atuar, vai ter a competitividade, vai ter o disse-me-disse, as pessoas vão te botar para baixo, as pessoas vão querer mudar o seu foco, vão querer estar sempre em primeiro lugar. Mas quando você começa a trabalhar a sua mente, você começa a trabalhar esses requisitos que eu falei, a paciência, a persistência, a concentração, tudo aquilo, terminou de fazer uma aula, nem que você chegue em casa e fique 5 minutinhos, chegou, fez a aula tal, e trabalha a sua mente, depois você tem que dar uma relaxada, não pode estar se sobrecarregando. Então, às vezes tem gente que estuda 8 horas por dia, na hora que vai fazer uma prova, vai fazer um curso, a mente dele trava. Então tem muita gente que começa a tomar remédio para poder se concentrar. Quando você entende que você já é seguidor da lei da atração, que você está vendo todos os exemplos que tem todos os dias, a persistência e a repetição, elas são fundamentais naquilo que você quer. Você não vai conseguir melhorar da noite para o dia. Isso é um processo. E um exemplo para finalizar o vídeo. Quando eu estava cursando o terceiro ano, eu não sou muito bom em cálculo, eu não gosto de cálculo, eu sou bem sincero. Eu odeio cálculo. Na época eu estava no terceiro ano e eu estava sendo um dos piores da sala, porque eu estava trabalhando o dia todo e eu não estava dando conta de estudar, eu já não gostava de fazer cálculo e foi um prato cheio para mim ficar mais chateado. E eu peguei, a professora chegou em mim e disse, tu está sendo um dos piores da sala e ou você escolhe a se concentrar naquilo que você quer ou você vai reprovar. E eu, igual eu falei, como eu sou praticante de muito tempo da parte de lei da atração, de tudo aquilo que eu tenho conhecimento, eu cheguei em casa e fiquei pensando, eu falei, cara, ou eu uso isso para mim desistir, ou sair fora daquilo que eu estou fazendo, ou então eu melhoro, ou eu me desgramo, ou eu melhoro de uma vez. Você tem escolha. Então, se a gente for só pelo lado do sou coitado, você pode morrer, você não vai para lugar nenhum. E eu cheguei em casa e fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, eu vou ter que ser um dos melhores da sala. Eu tava decidido a ser um dos melhores para passar. Entendeu? Eu não queria reprovar naquilo ali, porque senão eu ia ter que repetir, era o serviço dobrado. E eu chegava em casa, eu comecei a ler uma coisa que eu não gostava. Então, assim, eu tive que amar aquilo ali para me poder passar. E começar a chegar a olhar cálculo. E eu um dos que mais perguntava para a professora o fritar dos ovos. Eu estava sendo um dos 5 melhores da sala em cálculo. Hoje eu não sei mais de nada, mas na época eu estava sendo um dos 5 melhores da sala em cálculo. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tenho capacidade. E se eu chegar em casa e na época eu falava para minha mãe, ela dizia assim, não, você sabe que você é praticante de concentração, de lei da atração, de trabalhar sua mente para o lado que ninguém tem, que a potência naquilo que a gente tem, o entendimento, que é o lado espiritual, vamos dizer assim. E aí ele sobrecarrega mais ainda, porque ou você sabe e não quer fazer, ou você dá para trás e não vai para lugar nenhum. E eu fiz isso, trabalhei minha mente, eu estava sendo um dos 5 melhores da sala, eu consegui passar. Depois disso eu falei, professor, ó, passei, não quero nem saber de cálculo. Então, o que eu quero com esses exemplos pessoais meus, exemplos que eu tiro de mim, entendeu? Porque isso é a lei da atração. Você tem que trabalhar a sua mente em tudo aquilo que você quer. Não adianta você querer ser coitado, não adianta você querer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Você tem que fazer a sua parte. Independente se seu curso está tenso, se seu curso está pesado, se tem competitividade, você tem que saber que você pode se sobressair, principalmente trabalhando a sua mente, entendeu? Você não pode se sobrecarregar. Você faz o que tem que fazer, chega em casa, descansa, assiste um filme, sai um final de semana para passear, e tudo isso fica dentro do exemplo da vida da gente que a gente tem para melhorar cada vez mais. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos para cima. André Monteiro e Maria das Graças, mente e corpo conectado com o todo. Bora lá!